Falámos aqui de aspectos importantíssimos. Fizemos uma longa viagem sobre estas questões da identidade, da diferenciação, da tradição. Falamos de contemporaneidade, da necessidade também de adequar aos novos tempos. Falamos de turismo, falamos de economia, falamos de como rentabilizar. Não sei se neste momento algum dos participantes quer fazer alguma pergunta, levantar alguma reflexão, problematizar algum ponto que lhe pareça importante ou clarificar alguma dúvida que porventura tenha ficado no ar. Dava-vos a palavra, se entendessem. E, portanto, passaríamos já ao segundo participante, uma vez que o primeiro já falou. Posso dizer uma coisa enquanto? Pode ser, senhora. Só para reforçar uma coisa que foi agora dita. Este projeto do Turismo do Norte, do Costão Norte, como tinham $1.400.000 garantidos e como as verbas das transferências da promoção turística para lá para Portugal foram drasticamente cortadas, todas elas, mas tornou-se norte e todas elas tornou-se inviável, ou seja, mesmo com muito dinheiro era inviável a fazer. Então, o Turismo do Norte decidiu pedir-nos que preparássemos uma candidatura ao PIB, o Programa de Manutenção do Turismo, que tinha uma área de eventos. Fizemos, soubemos da análise técnica, que era muito favorável, depois recebemos uma resposta a dizer que o projeto não podia ser financiado porque não era inovador. No mesmo dia em que foi aprovado, mais uma vez, o Olga. Deve-nos agora discutir a questão. E perguntávamos porque é que um evento que compra espetáculos ingleses para mostrar ingleses é mais inovador do que um evento que vai à procura da expressão cultural mais profunda e quer usar para efeitos turísticos. E a resposta do projeto foi que isso já se faz. Já se faz. Lá já cá está, não está a acrescentar. E aquilo que está a acrescentar é comprar os ingleses. Esta percepção, isso tem a ver com, por lado, uma opção muito clara, sem nenhuma profundidade técnica, mas ninguém se questionou porquê, é uma opção política, ponto. Também por falta de alguma pedagogia sobre este assunto. Os políticos podem dar-se esse luxo se não houver reação, e não há. Porque não há, as pessoas não estão ainda suficientemente disponíveis a fazer um esforço maior do que comprar um espetáculo que está numa qualquer agência internacional e apresentá-lo ou ligar num palco, som, luz e fazer alguma comunicação. É muito mais difícil fazer isto mesmo para o turismo, é muito mais fácil perceber, é muito mais seguro saber se faz aquele espetáculo tem aquela nacionalidade do que os ingleses significa trabalho na investigação em antropologia ou em instituições. E eu concordo consigo, só para reforçar esta ideia. Os próprios gestores de turismo optaram por não apoiar. Não é só não investir, não é? Optaram por não apoiar para a turismo. Eu peço muita desculpa. É algo que eu não falei, mas que já existia há cerca de 11 anos atrás em Espanha. Não é? E, portanto, é só para reforçar que estamos a 100 km dessa realidade. Não é nada que esteja. Não são aqueles case studies exóticos de sítios longínquos, não é? A Espanha, está bem que a Espanha tem as províncias autonómicas e portanto, é outra realidade, ok? Mas, independentemente disso, o turismo espanhol, há cerca de 11 anos atrás, fez um trabalho absolutamente fantástico, publicado em portaria no Diário no Diário, não da República, no Diário do Governo, possivelmente, em que basicamente estabeleceu critérios muito claros e muito transparentes relativamente àquilo que devem ser os parâmetros que conduzem a um conjunto de eventos que tenham atratividade internacional, nacional e regional. E isso está completamente sistematizado há cerca de 12 anos. E depois, cada governo regional, digamos, cada governo provincial, vai depois gerir precisamente essa portaria com base nessa lógica nacional. E indica ao turismo espanhol quais as manifestações na sua província que podem ou não ter projeção internacional da marca Espanha. A Espanha marca, aliás, a Espanha marca. Portanto, é feito de baixo para cima. O que quer dizer
basicamente, os órgãos centrais do turismo espanhol, quando lhes chega a informação, chega-lhes informação completamente parametrizada, explicada, e, portanto, é absolutamente fácil tomar, sob o ponto de vista político, a decisão daquilo que deve ser o próximo triênio, porque isto é feito de 3 em 3 anos. O que é que no próximo triênio vai acontecer relativamente à promoção turística nestes 3 parâmetros? Mais, automaticamente, esses eventos ficam com financiamento assegurado por parte quer do Governo Central, quer do Governo Provincial. Portanto, basicamente, deixamos de estar a trabalhar em cima do joelho ou deixamos de estar a trabalhar à luz daquilo que pode ser os fundos comunitários e à luz daquilo que pode ser a disponibilidade da despesa nacional naquele preciso momento. Porque neste momento é preciso perceber que temos 70 e tal % de execução a nível técnico do ONU, não é? Por exemplo, e vamos falar aqui no Norte, não é? Mas a verdade é que não há capacidade de realizar qualquer despesa nacional neste momento. E, portanto, estamos aqui a ter uma coisa trágica, que é, este ano de 2011 nada acontece porque, de facto, não pode acontecer. Esta é que é a grande verdade. Quer na vertente material, quer na vertente infraestrutural. Não é? E não sabemos ainda o que vai acontecer em 2012. Portanto, de facto, e voltando um bocadinho à vaca fria, é absolutamente essencial que nós tenhamos a coragem de sistematizar isto com critérios absolutamente claros e o que é que de facto queremos promover. Não é? E aqui as entidades regionais podem ter um papel fundamental, porque são entidades novas que podem de facto ter um papel a dizer, no sentido de dizer ao Turismo de Portugal e, digamos, ao Governo Central, mas senhores, nós no Norte pretendemos isto. E é isto que tem que começar a ser percebido, não é? Porque senão, de facto, não deixamos de comprar espetáculos aos ingleses nos próximos 10 anos. Muito bem. Não sei então se há alguma questão que queiram colocar. Sim? Alguém que... Não? Eu destas questões, por acaso era uma das questões que queria colocar na mesa, mas também já estamos bastante atrasados, digamos assim, no nosso horário, mas as grandes questões que sempre me atormentam é um pouco esta, é como envolver as pessoas. Porque, de facto, o que eu noto é que, por exemplo, no caso que estamos agora aqui mais profundamente a apreciar, que é o teatro popular, nós temos aqui um conjunto de práticas que são, digamos, assumidas por uma população, um conjunto de práticas essas que são tidas como estáticas, como definidas, como imutáveis de alguma forma. E como é que nós podemos trabalhar com as populações no sentido de elas também serem envolvidas nesse processo de que quer o Carlos Martins, quer o Marco, falaram, que é exatamente fazermos esse clique, darmos essa volta, de forma a que essas manifestações que são locais, muito localizadas, muito assumidas como sendo as suas práticas, como fazer com que as pessoas percebam ou queiram elas próprias também, digamos, dar um salto e avançar. Portanto, às vezes, essa para mim é a grande questão. Por exemplo, no Festival do Norte, o desafio que é lançado, quer dizer, colocarmos esse desafio ao território. Nós encontramos o território, quando nós dizemos um território, parece que estamos a falar de uma realidade abstrata e não só, e homogénea. Quando, na realidade, como o antigo vereador sabe disso, o território é qualquer coisa muito heterogénea, compósita, e a geometria é muito variável em muitas situações, há muitas coisas em jogo. E isso quer dizer, o discurso situado no plano ideal e depois, eu peço imensa desculpa por rasgar o sonho, mas... Não acho que seja. Rasgar o sonho. Estás a falar de coisas diferentes. Eu vou fazer a operação tecnológica enquanto te falo. Eu, ano passado, fui a uma conferência que foi há 10 anos. Foi aberta pelo Banco da Algarve. Era sobre a economia da cultura quando a República Checa tinha a presença da Comissão Europeia. Eu estava lá
Ele chamava isso de cultura. Porque a expressão. Processo. Porque o homem queria chegar a Deus, o homem queria estar mais alto. Portanto, não é só o que é o útil, é também o que projeta daquilo que é o sonho, a utopia e o desígnio das populações. Portanto, ele dizia que, por isso, quando se juntava uma conferência internacional na Braga sobre a economia e a cultura, ele dizia: tenham cuidado, nem tudo se pode trocar em dinheiro, nem tudo tem que ser útil, nem tudo tem que ter um valor imediato. Há coisas que nós só 500 anos depois percebemos porque é que foram feitas. Porque nós não tínhamos valor imediato e gastou-se calhar muitos recursos para fazer aquela toda, mas ela hoje é o principal foco da atenção turística daquela cidade. Não foi mais a motivação que foi todas as coisas, não tem que ser. Estamos a falar de camadas de coisas diferentes. E eu dizia, eu concordo, a cultura são três coisas diferentes. Quando pensamos sobre cultura, pensamos em três coisas diferentes. Por um lado, aquilo que nos faz ser o que somos e pertencer ao que pertencemos. Aquilo que nos torna uma comunidade, que nos torna uma nação, que nos torna uma língua, que nos agrega. Isso não tem que ter valor económico nenhum. Não tem que ter nenhuma utilidade. Vai muito mais longe do que isso. É outra camada de coisas. Portanto, e essa é a principal. Essa dimensão mais antropológica, até civilizacional, é muito mais importante. E essa nós devemos defendê-la independentemente do seu valor, independentemente do seu valor ou da sua utilidade. A segunda dimensão tem a ver com aquilo que faz operar sempre crítico, que nos faz desenvolver enquanto indivíduos, que nos faz melhorar enquanto civilização, que é uma função mais educativa, um processo de apuramento das pessoas, das comunidades, da sua melhoria, uma dimensão estética e ética, que é outra camada de coisas. E eu dizia que essa também não tem que ter um valor imediato, não tem que ser trocada em dinheiro. Depois há outra, que mais por necessidade e urgência do que propriamente por opção, nós precisamos saber apurar, que é essa dimensão económica. Porque não? Das ideias de valor. Porque não? Mas umas e outras não têm que estar ligadas umbilicalmente. Nós podemos manter um investimento e uma necessidade enquanto comunidade de reforçar os sentimentos de pertença e os sentidos e a participação cívica e coletiva à volta da ideia de valores culturais, como podemos esforçar-nos para que a literatura seja mais conhecida, ou o teatro, ou a música, que isso nos permite, enquanto cidadãos também, apurar competências, de aumento, qualificarmos, não necessariamente profissionais, que depois também aproveitar o património, aproveitar as instituições, aproveitar que são os recursos do território, também os recursos culturais e de valor. E, sobretudo, a competência e a imaginação das pessoas, o talento das pessoas. São coisas diferentes. Aquilo que eu acho que é possível ligar estas três dimensões no mesmo projetos e não inverter nenhuma delas. Eu dou um exemplo muito simples. Quando me posso, como vereador, tinha a relação mais óbvia que, aliás, os políticos têm que fazer é óbvio, e às vezes é muito difícil fazer o óbvio. A nossa função, quando somos políticos, quando estamos políticos, é fazer aquilo que é óbvio, que tem que ser feito. Porque é isso que nos paga. Muitas vezes tentamos complicar as coisas quando nós não conseguimos. E na altura que parecia óbvio era uma necessidade concreta, sociológica, que havia na minha terra, que era nós fazíamos todos parte de uma coisa chamada Santa Maria da Feira, mas ninguém se dizia de lá. Porque eu era do norte do Conselho e dizia: eu sou perto de Espinho, eu dizia: eu sou perto de Porto, eu sou perto de Lavar, perto de Governo das Imeiras e São João de Madeira. E ninguém dizia: eu sou de Santa Maria da Feira, porque ninguém sentia esse apelo identitário. Até porque a escala urbana da sede do Conselho era mais pequena do que algumas freguesias à volta. Portanto, esse era um problema. Porquê que é um problema hoje? Porque nós não somos competitivos, não temos massa crítica, de facto. Portanto, há um dano de tradução do problema. Mas hoje a economia global, nós estamos em todo lado ao mesmo tempo e temos que ter algum músculo para poder disputar recursos, disputar investimentos, disputar atração de talento, universidades, etc. Temos que ter alguma massa crítica. E então, nós pensamos nós precisamos encontrar um denominador comum que apela a essa pertença. Que é o momento só pode ser cultural. Não há outra forma de encontrar denominadores comuns, tem que ser culturais. O nosso caso era muito simples, era no Castelo e a sua silhueta e a sua imagem e aquilo que as pessoas projetam de representação e de pertença em relação a um elemento simbólico do Castelo. No Alto da Colina. E portanto, pensamos que à volta do Castelo podemos fazer qualquer coisa. E eu perguntei à minha avó, que tinha na altura 77 anos, quanto tempo é que ela não ia ao Castelo. Ou seja, quanto tempo não ia à sede do Conselho. Ela disse: a sede do Conselho foi lá tirar uns papéis, uma vez, coisa das finanças e tal. Ao Castelo não vou lá 70 anos. Desde os 7, quando fiz o exame da segunda classe,
no professor Alonso Castelo. E ela vivia a 10 km de distância. Portanto, essa pertença não era alimentada. Ora, se não é alimentada, ela vai fragmentar até a instituição. Então, se nós fizéssemos uma coisa à volta do castelo, à festa, que recuperássemos essa relação, você era rapariga para vir ao castelo outra vez. E a nossa festa foi bonita, boa. E, portanto, nós aproveitámos a existência de uma cimeira europeia, que foi quando Portugal tinha a presidência no ano 2000, e organizámos um evento para jornalistas do castelo, cervejina e carne de porco, e chamámos de Bilal, e eles foram, correu bem, e percebemos que tinham uma oportunidade, um valor de atratividade. E a volta daquilo fizemos crescer esse evento, porque já havia uma tradição das escolas locais de forma mais avançada, e fizemos um evento de 10 dias, que ainda hoje existe, que não deixa de ser um evento um bocadinho forçado, porque não tem uma memória, uma tradição de 200 anos num evento, uma tradição histórica. Foi a maior, já deve ser o maior do país hoje, e foi das primeiras, agora não há centro urbano no mundo, não tem uma feira nenhuma. Mas a questão é que a motivação não era cultural, era utilitária, mas era essa motivação também de pertença. E o que é que aconteceu? Nos primeiros dias, nos primeiros anos, a crítica era isto é só espanhóis, porque eles tinham as competências profissionais para fazer aquilo, mas não tínhamos. E fomos desenvolvendo, e hoje, 70% ou 80% da oferta é suportada localmente. Não foi por decreto, foi por necessidade. As pessoas foram apurando a competência. Mais do que isso, as próprias associações que participam nesse evento, e eu não quero dizer isto não é para puxar os balões, é uma reflexão que me parece responder àquela questão que está além de muitas coisas. Mas as associações todas criaram novos departamentos de teatro, de dança, de música, medievais, para responder à necessidade do próprio evento geral. E abriram muitos novos sócios e muitos novos praticantes. Muitas associações que já não tinham uma pessoa com menos de 30 anos ou menos de 40 anos há 20, desde os processos pós-revolucionários e essa importância associativa mais a nível de construção da democracia, voltaram a abrir-se, voltaram a ter novos membros, novos associados, porque tiveram departamentos que apelavam à vontade das pessoas para participar. Portanto, o processo foi ao mesmo tempo de cima para baixo, de baixo para cima. E foi possível. E hoje, de facto, essa resposta é feita localmente. Mais que isso. Portanto, ele responde à questão da pertença, da lá base antropológica, respondeu. Responde à questão da educação, das competências, desenvolvimento, porque muita gente não entra para associações que tiveram formação, como artistas, etc. Mais do que isso, responde à questão económica, porque entram por dia naquele sítio cerca de 50 mil pessoas e em média cada um gasta 20 euros porque ele faz uma utilização. Estamos a falar de muitos milhões de euros que eu tornei para o local por causa de um evento que começou por ser só para apurar a pertença. Não teve nenhuma preocupação artística ou, portanto, de grande evento cultural. E foi crescendo naturalmente porque as pessoas apropriaram-se. E hoje já as pessoas dizem, eu sou de Santa da Feira, não sou perto de Desmoriz ou perto de Alvar. Também resultou isso para no fundo que é o documento. Ou as louças não é muito lugar. Portanto, eu acho que é possível, na prática, dependendo da maneira como se desenha as coisas e da persistência como se faz. Porque eu, enquanto vereador, ao fim da terceira edição, tinha a oposição para votar contra e dizer isto é só as não acontece nada, só está sem dinheiro na nossa economia. Nós percebíamos que a médio prazo é que elas resultavam, ou tentávamos construir. E eu acho que é preciso fazer um óbvio, mas com muita persistência. Eu só gostava de deixar uma nota, porque eu julgo que é muito importante nesta dimensão nós não termos vergonha de quem somos. Não é? Portanto, eu sou neto pescador da Nazaré e tenho muito orgulho nisso. E existe um simbolismo da Nazaré e nas atividades pescatórias, na nacionalidade, que é absolutamente fantástico. E eu quando vim para o Norte, e acho que ainda hoje, vivendo cá, é algo que para mim me fascina enormemente, é o facto das pessoas quererem e terem, digamos, orgulho em si, naquilo que têm, naquilo que fazem. Porque eu vejo que há aqui uma participação muito mais jovem do que há noutras zonas e na região centro, nomeadamente, onde conheço melhor a realidade, onde se calhar grande parte das manifestações culturais são assistencializadas institucionalmente e onde de facto já não há esta malha associativa e de participação cívica das pessoas, que eu acho que é absolutamente fenomenal aqui no Norte. Eu acho que é um património, sinceramente, eu não vejo isto em mais nada nenhum. Acho que é uma coisa absolutamente incrível. E, portanto, eu julgo que
isso parte das pessoas, de facto. Quer dizer, eu julgo que há aqui um património fantástico, é as pessoas quererem, e as pessoas terem orgulho, e as pessoas quererem fazer. E também o facto de eu viver num lugar, numa freguesia, que tem determinado tipo de manifestações, e a sede da freguesia tem outras, e o outro lugar tem outras. Portanto, digamos que isto é uma diversidade cultural, digamos que é algo que é muito engraçado quando as pessoas vão trabalhar aqui e acham que a freguesia ao lado já é muito longe. Isso por um lado. Não, sinceramente, por um lado dá uma ideia de uma mobilidade extraordinariamente reduzida, não é? Mas dá uma ideia de uma identidade cultural que é completamente pulverizada, porque isto é uma microescala, que eu acho absolutamente fascinante, porque isto já não existe em mais lado nenhum. Não é? De facto, só onde existe população é que isto é possível acontecer, sem dúvida, não é? Porque senão isto é impossível. Agora, eu julgo que o que falta agora é conseguirmos, sem perder esta identidade cultural e este sentido de pertença nesta microescala, nós conseguimos juntar estas folhas todas que se vão juntar num rabinho e o ramo na árvore e conseguir pôr a árvore a funcionar. E isso, eu julgo que as instituições, os municípios e toda esta, eu acredito muito no municipalismo, não é? Portanto, na regionalização também. E no livro branco da regionalização, que é a favor do municipalismo, ao contrário do que se possa pensar. Mas, e portanto, isto é para outro lado. Mas isto tem a ver com o facto de facto, nós, através das freguesias e dos municípios, se calhar conseguimos montar isto. Se nós conseguirmos, de certa forma, responsabilizarmos pela nossa parte e começarmos a integrar isto em programas que sejam vendidos antecipadamente. Nós temos feito algumas experiências, por exemplo, de sistematização de um conjunto de eventos em torno de um tema com tentativas de criar calendários outono-inverno, primavera-verão. Neste sentido de termos também fluxos diferentes, termos perfis diferentes. E, portanto, necessariamente temos que ter manifestações diferentes. E tem corrido realmente bem. E, às vezes, pôr um pequeno calendário a correr no Expresso ou no Belo País, não é? E começar a criar a habitação. Não só isso traz o Carlos Martins, que eu acho que é fundamental, que é fazer com que as pessoas dali comecem a perceber a oportunidade que têm em construir em outros departamentos, digamos, dentro das associações culturais, mas também retirarem alguns dividendos disso e começarem a criar algumas microempresas em torno disso, não é? Mas também reforçarem essa identidade cultural e depois darem asma que se começa a criar coisas e que se lembra de fazer, não é? A alheira, já não é mesmo a alheira, já é uma alheira com uns temperos que nunca ninguém pensou fazer, ou uma alheira de camarão, ou uma alheira, não é? Portanto, isto é possível. É possível. Já existe a alheira de camarão. E que é um sucesso, não é? É um sucesso. Portanto, de facto, eu acho que aqui no Norte tem essa, sobretudo aqui, a zona do Minho, traz o Monte, se calhar, é uma realidade um bocadinho diferente, mas, de facto, acho que há aqui uma oportunidade fantástica. E, portanto, porquê? Porque existe este, agora, tem como ligar isto, não é? Isso é que, de facto, é mais complicado, porque também nós, é um trabalho todos os dias, e nós vemos sempre o outro como um opositor e não como um parceiro. Isso é de nós, quer dizer, porquê? Porque temos poucos hábitos de trabalhar em conjunto, é verdade, não é? Quer dizer, e de facto esta coisa da malcência é fantástica. É fantástica no sentido que as cantigas de escárnio e maldicência estão verdadeiramente enraizadas e fazem parte do nosso património. E portanto o escárnio e maldicência é absolutamente fantástico, não é? Em certas dimensões. E útil. Mas, de facto, não podemos ficar só por aí. E, portanto, aí, quando nós conseguimos ver isto, que assim, temos mesmo de trabalhar uns com os outros, porque só isto não vai falar comigo. É verdade, não é? Eu acho que vai ser mais coisa. Mas aqui eu acho que há o património fundamental, que é às pessoas, ao orgulho e ao facto das pessoas quererem. E eu tive a oportunidade de trabalhar no núcleo da Flor, da Festa das Rosas. Eu fiquei fascinado com a Festa das Rosas. Sou sincero. Sou um fã da Festa das Rosas agora. E da Nossa Senhora do Rosário e tal.
O Pedro expressou-me esta questão das transferências dos hotéis brasileiros, e de facto algo que se faz há 250 anos. Não é? Portanto, existem aqui tradições fantasticamente enraizadas. Agora, se nós conseguirmos programar isto, pusermos todos a fazer o nosso dever, o nosso papel, eu julgo que isto pode ser muito, muito interessante. E algo que de facto fascina: um espanhol, um holandês, um inglês, um francês, não é? Até porque nós temos subido a hotelaria e Viana do Castelo, portanto, não pode deixar de ser um bom sinal em ano de crise, não é? Crescemos 10%. Por alguma razão será. Por alguma razão será. Eu gostava de não terminar sem poder falar um pouco de algumas inquietações que me levantaram nas vossas comunicações e que me parece que nesta parte final já estamos a falar de uma coisa totalmente diferente. Pareceu-me que na primeira parte, o primeiro comunicador e o segundo me deram a ideia de valorização da coisa cultural, tornando-a, do seu ponto de vista económico, também aproveitável. Suponho que para os autóctonos. Não tenho bem a certeza se poderá ser assim ou não. E isso fez-me pensar que, por exemplo, muito rapidamente não consegui ver as imagens todas que apresentou, mas a primeira via nitidamente que era de sobrado e depois pareceu-me haver caretos e não sei, não me recordo de... Como? Gigantones, exatamente. Bom, retirando os gigantones que não conheço tão bem, as outras atividades têm imensa gente. Portanto, a primeira de sobrado é uma loucura. A certa altura já não se pode lá entrar. Se pensarmos nos tabuleiros, por exemplo, que estão tão mercantilizados, digamos, que hoje as pessoas já não vão ter ir, já não vão, eu acho que vão com um pretexto único e simplesmente turístico. Eu faço uma certa diferenciação entre o turista e o não turista, o apreciador, o amante da coisa. Por exemplo, Óbidos pede, por favor, não venham mais gente aqui, que nós não queremos que mais ninguém. Quer dizer, tem que ir à televisão dizer, não venham mais para lá 8, porque Óbidos não suporta mais gente. Eu que conheço um pouco de outras manifestações menos frequentadas, para não dizer, talvez, de uma forma apreciativa, folclóricas, noto que essas outras manifestações mais pequenas, sei lá, pequenas festas, como por exemplo o São João ali perto de Idenha Nova, por exemplo, que é uma festa extraordinariamente bonita, sei lá, imensas, em que eu pessoalmente não sinto que haja necessidade de, e agora pego na segunda parte da discussão, não vejo que haja necessidade de fazer com que as pessoas se interessem mais por esse acontecimento. Nós vemos que os imigrantes fazem férias conforme a festa na sua localidade, conforme as festas de maio, por exemplo, aqui na zona norte, ou por exemplo, as festas dos padreiros do mês de agosto, ou as matanças do porco, ou o Espírito Santo nas ilhas dos Açores, ou a festa da Flor em Madeira. Portanto, eu sinto na realidade que eu não consigo bem, eu aceito as questões teóricas que fizeram, mas depois não vejo como é que isto se pode fazer, como é que se pode evitar, por exemplo, esta coisa de Óbidos e os tabuleiros e também Valongo, em que, por exemplo, este ano na festa dos tabuleiros, em Tomar, não havia um único restaurante aberto no dia da festa. Não havia um buffet onde se pudesse tomar um café.
de, na prática, valorizar do seu ponto de vista comercial sem que isto tome um rumo demasiado abrangente do ponto de vista turístico. Não sei se há os participantes aqui nesta mesa. Eu concordo, eu concordo com o Diogo, com a minha preocupação, com a confissão. Não tenho nenhuma opinião inteligente sobre o assunto. O que vejo é, enquanto Presidente da Agência de Ciências Criativas, interessa-me perceber como é que nós podemos gerar emprego e riqueza a partir das competências culturais dos escritores. Interessa-me esse assunto e acho que é hoje incontornável naquilo que é a globalização e a competitividade dos escritores. Nós temos que encontrar soluções equilibradas para o fazer, porque outros o fazem, outros traem os recursos, outros traem o investimento e nós devemos dizer que não queremos entrar nesse campeonato, mas não podemos dizer que ficamos. Então, depois não podemos dizer que estamos preocupados por ter 700 mil desempregados e os miúdos a sair do país. Porque não tem cá o que fazer. Portanto, que recursos temos para alimentar essa economia, sobretudo no conhecimento e na criatividade? Temos alguns, queremos gostamos ou não. E a identidade e a memória e as expressões dessa memória e dessa identidade são, de facto, recursos. Podem não ser produtos, mas são recursos. E há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E é nessa transição entre o que é o recurso e o que é o produto, é nessa capacidade de transferir competências de recurso para ser um produto que está tudo por fazer, quase tudo por fazer. Começa por ser fazer bem. Porque, por exemplo, o que as colocou não tem a ver com eventual perversão que o projeto tem, mas sim com questões logísticas. O não conseguir gerir mobilidade ou acessibilidades, não conseguir gerir casas de banho, não conseguir gerir. Isto é uma questão técnica, logística, pode-se resolver. Há cidades que fazem muito bem em mega eventos e há cidades que não sabem fazer e por isso as pessoas evitam e perdem e acabam por prejudicar a própria leitura do projeto e do evento. Isso é uma natureza de questão que é outra, que é técnica. Há uma questão que é mais profunda, que é, será que nós estamos com isto só a comercializar uma coisa que não é comercializada, que tem a ver com o facto de responsabilidade? Eu lembro sempre de uma história quando se fala neste assunto, uma história que me contaram em Barcelona e que era uma celebração que se chama Matum, que é uma pequena vila catalana e que é uma coisa que se perde na memória dos tempos, que só tem a ver com o fogo de percussão. Então é um ritual que é pré-cristão, que se faz à volta do quadro da igreja. Milhares de pessoas se compactam durante uma noite inteira num movimento circular, no sentido de contar as fronteiras do relógio, sem a partir de nenhum desígnio que não seja estarem juntas e estarem a exorcizar qualquer tipo de elemento histórico. E que só tem percussão, muitas estão a tocar, e fogo manual. Muitas estão-se a queimar, não conseguem sair, porque estão mesmo completados. Era só uma tradição daquela comunidade. Começou a ser mais visível, com a comunicação social, começou a ser atrativa. Muitas pessoas que não eram ali começaram a querer juntar-se. E juntavam-se. Chegou a um ponto em que já se organizavam charlas dos Estados Unidos para ir ver aquela expressão folclórica, exótica, naquele território. O que é que as pessoas locais fizeram? Fizeram 2 patums. Inventaram para turistas. Inventaram. E ganham muito dinheiro com aquilo. Cartazes, comunicação na televisão, etc. É o falso. É o que não é o verdadeiro. E vêm milhares de pessoas que fazem várias noites aquilo. Uma coisa mais light. E os turistas estão todos contentes e pagam não sei quanto para entrar. E os restaurantes são organizados. E vendem aquilo. Eles fazem o seu, continuam a fazer o seu. Aquilo que não deixam ninguém entrar. Fecham a porta. De facto, não permitem conhecer. E conseguem, de alguma forma, quando se faz algumas zonas de património mundial, dada a imensa procura, tiveram que lhes guardar e, por exemplo, apresentar réplicas para que o turista pudesse ter a réplica, porque estragava o original. A Unesco tem várias ações sobre esse assunto e esse equilíbrio entre o que é o genuíno e o que é. E hoje é defensável, do seu ponto de vista da ideia, isso é no Museu que se apresenta ao turista réplicas. É defensável, do seu ponto de vista. E o turista não tem que se sentir militar por estar a ter réplica, porque ele não é parte daquela comunidade, não tem direito a esmagar aquilo que está ali no que é. Ou seja, tem a ver com equilíbrios. Não tem a ver com questões técnicas, mas tem com equilíbrios na gestão desse recurso, antes de ser produto, ou no processo de execução do produto. Sim, o que me disse é particularmente querido no sentido
Festival de Chocolate em Óbidos, que falava, que nasceu de algo que era necessário, na perspectiva de tentar captar fluxos para Óbidos, numa época do ano onde havia muito pouca gente e onde, digamos, havia muitas pessoas que tinham que fechar portas durante um período do ano, ou parte deles iam trabalhar para outros sítios, porque de facto não conseguiam, digamos, ter o seu negócio durante todo o ano. Isso acontece em vários sítios. E a ideia foi ter um evento fora daquilo que eram as épocas de maior visitação. Hoje em dia, de facto, é um problema, porque Óbidos é medalhada e aquilo não estica, não é? E, de facto, é neste momento um problema sério, não é? Sob o ponto de vista logístico, de como gerir cerca de 200.000 pessoas num espaço tão diminuto, não é? Pronto, mas isso prova, de facto, que há também capacidade de fazer algo novo e de gerar interesse por parte das pessoas nisso. Agora, a mim choca-me um pouco o facto de, ok, nós não conseguimos ou diluirmos um pouco a autenticidade em detrimento de fatores comerciais. Isso, de certa forma, causa algum transtorno, mas também é verdade que, por exemplo, entre julho e agosto não ponho os pés na Nazaré, por exemplo, e portanto eu sou da Nazaré e para mim a Nazaré e a arte chapa da Nazaré é em novembro e em dezembro quando não está lá ninguém para ver. Portanto, eu estou aqui numa quer dizer, é difícil. Agora, eu julgo que grande parte das manifestações culturais não tem que ser necessariamente grande, nem tem que gerar grandes fluxos. Eu tive um caso achei aquilo absolutamente fantástico quando nós fizemos alguma monitorização do tempo de visita em edifícios de cariz religioso no norte de Portugal. E fomos fazer essa não só fomos estudar o percurso que as pessoas faziam no interior dos edifícios, o que é que diziam, mas também, digamos, o que é que lhes suscitava mais interesse, etc. E achei curiosíssimo que o monumento, que o tempo de visita era superior, era uma pequena capela em Vila Real, que tinha um parque que fazia questão, em várias línguas, de guiar as pessoas. E o tempo de visita de uma capela, que devia ter pai, uns 50 metros quadrados, era 1h10. E no Bom Jesus, o tempo médio de visita eram 2 minutos, que era o tempo da pessoa entrar, ir ao altar principal e vir embora. Porquê? Porque ninguém se sentia confortável no meio de uma tal confusão de pessoas, não se sentia à vontade para descobrir, nem desperto para descobrir mais. E, portanto, eu posso dizer que nós estamos a editar algumas rotas, por exemplo, agora no Douro, em que a rota que está a ter mais interesse é uma rota que se chama Loura Sete Chaves, em que as pessoas vão buscar a chave à senhora ou ao senhor e vão abrir o monumento. E, portanto, é quase um ato íntimo no sentido da descoberta do edifício. E, portanto, se calhar, por vezes, este interesse turístico não está, de facto, nas massas, globalmente falando, mas está também, às vezes, em produtos de pequena escala. Não é? E, portanto, nós temos o dever e a obrigação, a meu ver, de promover estes produtos de pequena escala. Até porque no Norte não somos propriamente um destino de massa. Temos neste momento, repare, 70% do mercado é português no Norte. Neste momento. Portanto, nós, juntamente com o Alentejo, somos os destinos que estamos, digamos, ainda com muito pouca captação de mercado e emissões. Mas estamos a crescer 8% ao ano e estamos a crescer na ordem das 200 a 300 mil pessoas que pousam no Sá Carneiro também por ano. Portanto, nós vamos ter um crescimento, julgo eu, absolutamente fantástico nos próximos anos. E, sob o ponto de vista turístico, nós vamos ter um outro mundo daqui a 4 ou 5 anos. Não duvido nada disso, vou dizer. Nós temos tido taxas de crescimento admiráveis. E estamos a crescer, a meu ver, apesar de tudo, bem. Porque não estamos a crescer com modelos exportados. Estamos a crescer com alguma capacidade e alguma massa crítica. E, portanto, este fator cultural aqui pode ser decisivo para isto. Agora, eu julgo que nós vamos ter Óbidos aqui no Norte, de certeza. Não tenho dúvidas sobre isso. E
já existem charcas para o São João do Porto, é verdade. E que já existem charcas para a Semana Santa de Braga, que também é verdade. Agora, e isso é importante, não é? Agora, que há um trabalho, sob o ponto de vista logístico, para dizer às pessoas, para não terem medo das multidões, também é verdade, não é? Tem que ser feito. Há que não ter medo das multidões. Agora, também há algo para finalizar que eu acho que é fundamental. De facto, quase tudo se passa em agosto em Portugal. Pronto, isto é um destino, quer dizer, as festas perdem-se na raiz do verão dos tempos, mas só no verão. Porque, de facto, os outros 9 meses do ano não existe, de facto, uma explicação lógica para isto. Mas é verdade, a gente está no verão, talvez porque é a altura de renascer, não é? Entre a primavera e o verão. E o resto do tempo nada se faz. Mas aí também temos muito por que caminhar. Porque é possível ter a Festa das Rosas, por exemplo, de Vila Franca, durante todo o ano. Não é exatamente a festa, mas é possível demonstrar o que é o ato da festa, se calhar em novembro, ou em setembro, ou em fevereiro. E isso é importante para o espanhol que não tem a oportunidade de vir em maio. A Viana Cristal, do Núcleo da Flor, isto para dar exemplos concretos, porque aqui em Viana, eu julgo que é possível nós termos ou reportarmos determinada manifestação cultural que está circunscrita a 4 ou 5 dias por ano e tornarmos turisticamente algo que possa ser percebido por quem nos visita, ok? Durante todo o ano. E sem desvirtuar o ato de apanhar a flor, o ato de construir o vaso e o cesto e tudo aquilo, nada se vai alterar. Nós estamos a tentar fazer perceber ao outro que nos está a visitar naquele momento o que é que isso faz, o que é que são as raízes disso. E, portanto, se calhar, espero que consigamos equilibrar isto e não termos muitos óbitos, mas ter também alguma receita turística. Não quero entrar em algo, mas não foram óbitos como um aspecto. Não, óbitos, podemos falar, não. Falo óbitos como falo em Tomar, como falo em Campo Maior. Nós falámos de Campo Maior, que é outra coisa trágica, porque há pessoas que já se recusam a ir a Campo Maior na altura da Festa das Flores, não é? E, portanto, existem imensos eventos em Portugal que levantaram voo e sob a qual não existe nenhuma base logística profissional que dê apoio a essas manifestações. Isso é absolutamente trágico. Crescer em Portugal às vezes é muito trágico. Muito bem. Neste momento, de facto, não vou dar a oportunidade a mais. Aproveitar o momento. O nosso convidado já começa a ficar com um problema de horas. Pois é, rapidinho. Eu quero aproveitar o momento, né, para agradecer essa oportunidade que eu vim do Brasil para cá e ser bem acolhido, né? E parabenizar o núcleo do Alto da Florix dessa questão de resgate de manifestações populares que até então algumas estavam fadadas a morrer, né? Então, com conhecimento, com essa propriedade, né? E esse levantamento histórico que o grupo, né, está fazendo, né, eu quero parabenizá-los. E agradecer também essa oportunidade de intercambiar conhecimento, né? Esses dias, essa troca de conhecimento e tal, eu acho que isso é importante, né? E o Brasil, estamos lá de portas abertas para recebê-los. Quem sabe que um desses eventos aí que patrocinarmos, né, poderemos recebê-los lá. Será um prazer para nós. Muito obrigado. Nós até agradecemos, naturalmente. Deixo também então agradecer ao Carlos Martins a oportunidade que nos deu de ouvirmos esta fantástica experiência. Também ao Marco Rebelo, que tem uma experiência enorme no âmbito do desenvolvimento de projetos e que sabe muito bem também um outro terreno, conhece muito bem um outro terreno para nos ajudar também a percebermos e também a começar a ter aqui um posicionamento
hoje à noite